O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queridos telespectadores que nos acompanham pela Rede Século XXI. Toda primeira sexta-feira do mês, nós nos encontramos para celebrar o mistério da nossa fé na Santa Missa. E ao fazermos isso, nós aderimos de modo mais consciente, mais firme, aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para todos nós. Ele quis permanecer no meio do seu povo através da simplicidade das espécies do pão e do vinho, que na Santa Missa deixam de ser pão e vinho e se tornam corpo e sangue do Senhor. É Jesus Cristo mesmo, presente realmente no Santíssimo Sacramento do altar. Não é um simbolismo, não é alguma coisa parecida, não. É Jesus Cristo presente realmente. Esta é a nossa fé católica. Portanto, não é apenas pão. Aliás, não é mais pão, é pão do céu, é diferente. Não é mais aquele maná que os pais, os antepassados comeram no deserto e depois morreram. Não é mais aquele pão que não sacia a fome, mas é pão do céu. Jesus Cristo, nós o temos, e Ele quis que assim fosse, nós o temos como alimento, alimento para a nossa alma, para a nossa vida de fé, para a caminhada que fazemos neste mundo. Por isso que ao nos aproximarmos da Sagrada Comunhão, nós temos que estar prontos. Devemos depois testemunhar isto, com a nossa vida, com os nossos exemplos, com o nosso modo de ser, testemunhar Jesus Cristo vivo, ressuscitado. Vejam o que nós ouvimos hoje no Evangelho, é exatamente isso. Jesus diz: quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É preciso explicar mais alguma coisa? Nós precisamos, nós é que necessitamos. Precisamos, portanto, procurar o meio ou os meios para estarmos prontos para receber nosso Senhor como alimento. Então, vejam a responsabilidade de todos nós ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, da Eucaristia. Como é que nós comungamos? Como é que nós tomamos nosso Senhor nas mãos? E a igreja diz que nós podemos recebê-lo nas mãos.
Mas como é que nós fazemos isso? Precisamos cada vez mais nos preocupar até com esses gestos de receber Nosso Senhor nas mãos e tomá-lo como alimento. A leitura que ouvimos nos fala do apóstolo São Paulo, ainda Saulo de Damasco, perseguidor dos cristãos, com autorização para prender e manietar todos aqueles homens e mulheres, crianças, que fossem discípulos de Cristo. No caminho de Damasco, diz o texto que ouvimos, caiu por terra, não enxergava mais, ou seja, aquilo que ele estava fazendo era confuso, ele não enxergava direito, não tinha clareza, mas era honesto interiormente. Ouviu a palavra de Deus, ouviu o Senhor Jesus chamando e dizendo a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo quem? Saulo estava perseguindo quem? E ele pergunta: mas quem eu estou perseguindo, Senhor? Diz: a mim, você me persegue. Mas ele estava prendendo os cristãos, estava condenando os cristãos. E Jesus disse: você está perseguindo a mim. Quando a igreja de Cristo é perseguida na história, desde o princípio, a perseguição é feita ao próprio Cristo. Então nós não precisamos temer. Jesus um dia disse aos apóstolos: se fizeram isso com o Mestre e Senhor, farão também o mesmo com os discípulos. Se perseguiram o pastor, irão dispersar as ovelhas. Então nós temos que ter esta certeza. E vejam, depois que Saulo foi curado, com a imposição das mãos daquele homem, Ananias, que também, chamado por Deus, era acolhedor das pessoas. Quando ele fica enxergando, é batizado e começa a anunciar o nome de Jesus. Veja a consequência. Caiu dos seus olhos algo como escama. Ele começou a enxergar de novo. Foi batizado e começou a falar de Jesus, a anunciar Jesus Cristo. Todos nós fomos batizados, não fomos? Caíram as nossas escamas? Suponho que sim, porque se fomos batizados, recebemos a adoção filial, recebemos o Espírito Santo para sermos anunciadores de Jesus Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, nós precisamos anunciar Jesus Cristo, não podemos ficar quietos, não podemos achar que já é suficiente fazer uma reza. Não, nós precisamos ter coragem de anunciar Jesus Cristo a todo mundo, e cantamos isso: ide por todo mundo anunciar o Evangelho a todos. Nós temos que encontrar o nosso jeito, cada um tem um jeito, evidentemente, de anunciar o Evangelho. Os pais anunciam o Evangelho, em primeiro lugar, aos seus filhos. Os professores, os catequistas, os animadores das comunidades, os responsáveis por algum grupo de pessoas, todos nós temos o nosso jeito. Nós, padres, devemos anunciar Jesus Cristo com o nosso estilo de vida, com o nosso modo de vida. Os religiosos, religiosas, missionários, todos temos que anunciar Jesus Cristo. E não precisamos fazer o serviço do outro, cada um fazer aquilo que Deus lhe deu para fazer. Ninguém precisa ocupar o lugar do outro. Todos nós temos um lugar para anunciar Jesus Cristo. E quando nós queremos ocupar o lugar do outro, não dá certo. Nós não damos testemunho, nós damos contra-testemunho. É preciso estar no nosso lugar, porque Jesus quer assim, que nós sejamos nós mesmos, para anunciá-lo com vigor, com um testemunho firme, coerente, um testemunho que atinja o coração das pessoas. Se fizermos isso, lá onde Deus nos colocou, na nossa vocação, no nosso dia a dia, então nós seremos anunciadores fidedignos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como Paulo, recebemos o batismo e devemos, portanto, anunciar Jesus Cristo. E outra vez, não apenas pelas palavras, também pelas palavras,
mas mais ainda pelo nosso testemunho, pela nossa vida, pelo nosso modo de ser. Que a participação de todos nós, em toda a primeira sexta-feira do mês, na missa, pensando no Sagrado Coração de Jesus, louvando o Sagrado Coração de Jesus, seja um reforço, uma fortaleza para todos nós. E que nós saibamos, então, fazer com que o nosso coração se torne um pouquinho, pelo menos, parecido com o coração de Jesus. Amoroso, paciente, um coração que perdoa, que acolhe, um coração que acompanha as pessoas, que ajuda, um coração que pulsa alegre e firme por causa dos irmãos e irmãs. Não por causa de coisas que passam, mas por causa daqueles que têm a mesma fé que nós. E por causa daquelas pessoas que irão receber a fé por causa do nosso testemunho e do nosso anúncio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,